Bom, pessoal, conforme prometido, vamos então fazer a correção dos exercícios. Tá? Unidade 3 do workbook de vocês. O exercício 1 a gente já corrigiu em sala, eu vou repassá-lo. Basicamente, ele pede o seguinte: underline the odd one out, ou seja, para você grifar aquilo que é de categoria diferente. E no exemplo nós temos Monday, Tuesday, Tomorrow e Saturday. Todos são dias da semana, exceto Tomorrow, que não é um dia da semana. É o que a gente chama de dateful, né? Tomorrow is Tuesday. Today is Monday, tomorrow is Tuesday. Perdão, today is Tuesday, tomorrow is Wednesday. Que dá na mesma, né? Tomorrow ele vai sempre variar. Todos são dias da semana. No exercício 2, nós temos single, sauna, twin e suite. Todos aqui são tipos de acomodações de quartos, exceto sauna. O 3 nós temos guest, husband, daughter e wife. Nós temos 3 elementos da família e um elemento estranho, que no caso aqui, guest não é elemento da família. Husband sim, daughter sim e wife sim. O elemento estranho é guest. No item 4, breakfast, departure, lunch e dinner. Se você olhar com cuidado, você vai ver que breakfast é uma refeição. Departure não é refeição. Lunch é refeição e dinner é uma refeição. São os pratos ao longo do dia, com exceção de departure, que é o ato de deixar algum lugar, partida. Item 5, air conditioning, e aqui eu vou fazer um parênteses. Air conditioning é a climatização, é diferente de air conditioner. Tá? Air conditioner é a marca, é a máquina. Air conditioning é a característica de possuir climatização. Aí nós temos car park, restaurant e reservation. Todos são elementos que se encontram num hotel, né? São elementos físicos. Air conditioning, car park e restaurant são características de hotel. Reservation é o ato de fazer a reserva. É um verbo, tá fora. Então, reservation vai ser grifado. Item 6, Sunday, September, Wednesday e Friday. Todos são dias da semana, exceto September, que é um mês. Item 7, morning, afternoon, tonight, evening. Todos são momentos do dia, à exceção de tonight. Tonight, ele varia. Tonight é sempre a noite do dia em que se fala. Não é um período do dia, uma divisão do dia, né? Você tem morning, afternoon e evening. Se eu falar que te encontro tonight, eu te encontro today in the evening. É a mesma coisa. Então, tonight é o elemento estranho. E no 8, voicemail, email, telephone e arrive. Todos são meios de comunicação, exceto arrive, que é justamente o oposto de depart, né? Depart, não departure. Departure é a partida. Arrival, com V-A-L no final, é a chegada. Arrive é verbo. E depart, sem esse U-R-E, né? Depart também é verbo, significa verbo partir. Tá? Então esse é o exercício 1 que foi corrigido em sala, por isso eu passei por ele bem rápido. O exercício 2 diz o seguinte: complete the questions and answers with do, does or don't, does not. O que você vai ter que fazer aqui? Você vai ter que identificar primeiro se você vai usar do ou se vai usar does. A gente aprendeu na teoria, em sala de aula, que do e does são o mesmo cara. A diferença é que o does é aquele cara que ganha S. No caso, é S, porque termina em O, para he, she, it. He, she, it é a terceira pessoa do singular, como a gente já conversou. Então, no inglês, o auxiliar de presente é o do. Acontece que para a terceira pessoa do singular, que é a mesma coisa de dizer he, she, it, ele se manifesta como does. Portanto, onde não for he, she ou it, vai ser sempre do. Outra coisa, pergunta com do, a resposta também vai ter do. Então vamos à resolução.
no modelo. Do you, porque do you? You não é nem he, nem she, nem it. You é you, né? Então, vai pedir um do. Do you have a single room? Resposta, yes, we do. Ah, professor, por que respondeu com yes, we do e não com yes, I do? Porque está respondendo em nome da instituição em que trabalha, do hotel. Portanto, responde com uma voz coletiva, uma voz plural, um we. We é o plural de I. Aqui de novo, you have a mobile phone number? Ora, se é you, a pessoa, o auxiliar vai ser do. Do you have a mobile phone number? Ora, pergunta com do, resposta com do. Só que no caso aqui é uma resposta negativa, então eu vou precisar acrescentar esse do, um not. No, I do not, que é a mesma coisa de dizer no, I don't. No 3, é um pouquinho mais complicado porque a gente não se depara com um pronome. A gente se depara com um nome, um substantivo, the hotel. The hotel have a sauna? Bom, the hotel, eu posso substituir the hotel. Quando eu falo the hotel é quem fala? Não, quem fala sou eu. The hotel é com quem eu falo? Não, a menos que eu seja doido, eu fale com as coisas, com os objetos. The hotel é sobre o que se fala? Sim, é sobre o que se fala. Portanto, the hotel não é he nem é she, mas é um it. E o auxiliar de he, she e it, o auxiliar para aquele sobre quem se fala, é sempre does. Does the hotel have a sauna? No, it. Como o does está na pergunta, o does vai vir na resposta. Só que eu tenho um no, eu tenho que juntar esse does com um not, de onde eu tenho no, it does not. A mesma coisa se aplica aqui em the bar. The bar também é do que eu falo. The bar open at lunchtime. Por que vai ser does? Porque the bar pode ser substituído pelo pronome it. Lembrem-se, a função de um pronome é substituir um nome. Nome tem um nome técnico para isso, que é substantivo. O pronome entra em substituição ao substantivo. The bar. Todo mundo em inglês usa do como auxiliar de presente, exceto terceira pessoa do singular. Exceto, portanto, he, she ou it. The bar é um caso em que it pode entrar no lugar. Portanto, does the bar open at lunchtime? Yes, it. Bom, pergunta com does, resposta com does. Yes, it does. Agora aqui eu tenho pronome de novo. Ficou fácil. They want adjoining rooms. Bom, eu expliquei que does só se usa para he, she, it. They é um pronome. Se é um pronome que não é nem he, nem she, nem it, vai usar do. Do they want adjoining rooms? No, they. Bom, pergunta com do, resposta com do. Só que é uma negativa. Eu vou ter que acrescentar um not a esse do. Fica no, they do not, que é a mesma coisa de dizer no, they don't. E por último, exercício 6. You have a double room for tonight? Bom, eu tenho um you marcado aqui. Se eu voltar nos exercícios anteriores, toda vez que eu tenho um you, eu tenho a ocorrência do auxiliar do. Do you have a double room for tonight? Afirmativa, não vou precisar modificar nada. Pergunta com do, resposta com do. Yes, we do. Professor, por que we? Novamente, você está falando em nome de um coletivo, de uma empresa, de um hotel, de um grupo empresarial. Portanto, você não usa o I do. Não é você que tem o quarto disponível for tonight, para hoje à noite. É o grupo no qual você trabalha, é o coletivo. Portanto, você, como faz parte dele, se designa como we. Yes, we do. Ok? Com isso, resolvemos o exercício 2. O exercício 3 pede para que vocês make questions with do or does using the information in the pictures. Duas coisas. Vão ter que interpretar as figuras, que são um elemento de vocabulário, né? E vão ter que decidir se vão usar do ou does, dependendo do pronome que pode ser aplicado. Lembrem-se, does apenas para terceira pessoa singular.
Professor, o que é a terceira pessoa singular? A terceira pessoa singular é também conhecida como he, she ou it. He, gênero masculino, she, gênero feminino, it, objetos, né? Explicava-se antes objetos ou animais. Acontece que cada vez mais animal está sendo tratado como gente. Então as pessoas estão usando muito o he ou she também para animais de estimação. Mas isso é uma outra história, tá? No nosso universo aqui, a gente vai interpretar o que está acontecendo aqui. Então, no exemplo, does the hotel have a restaurant? Se vocês olharem a figura aqui com boa vontade, vocês vão ver que se trata de um restaurante aqui na figura, no item 1. Does the hotel have a restaurant? Então vai ser sempre does the hotel have alguma coisa, né? E aí vocês vão escrever o item de vocabulário. Por exemplo, aqui, esse exercício é complicado porque tem várias maneiras de resolvê-lo. Eu vou resolver de algumas maneiras, mas vou escolher uma para ficar aqui. As outras estão erradas? Não, são outras possibilidades. No item 2, o que vocês veem aqui? Um tipo de quarto. Que tipo de quarto é esse? Consultando o livro-texto de vocês, vocês vão ver que se trata de um quarto de casal, o famoso double room. Como que eu posso perguntar isso? Voltando aqui, como que eu posso perguntar isso aqui? Vou ter que usar essa versão não ampliada porque eu preciso editar o texto. Como que eu vou perguntar isso? Eu tenho algumas maneiras. Primeiro, eu quero saber se tem quarto para quando? Para Saturday night. Está grafado aqui. Então, Saturday night. A gente sabe que a preposição, quando você quer alugar um quarto para sábado à noite, é o for. Eu estou indo de trás para frente, tá? For Saturday night. O que é isso? É a double room. Item de vocabulário. Deixa eu só quebrar a caixa de texto. A double room. A double room. Agora vamos lá. Quem pode ter um quarto de casal para sábado à noite? Eu posso perguntar se vocês, na verdade, empresa, né? Do you have? Se vocês têm. Do you have a double room for Saturday night? É uma opção. Ou eu posso perguntar do mesmo jeito, só que mudando a pessoa. Em vez de do you have, se o hotel tem. Mas quando eu falo vocês, eu estou falando com vocês. E quando eu falo o hotel, eu estou falando sobre o hotel. O que vai acontecer? Num caso, eu estou tratando da segunda pessoa do plural. Vocês têm um quarto para hoje à noite? E no outro caso, no segundo exemplo, eu estou tratando de terceira pessoa, né? Eu estou tratando de terceira pessoa do singular, o hotel. Does the hotel, né? Então, existe uma diferença aqui. Então, a outra opção, em vez de do you have, seria does. Troco esse you por the hotel. Does the hotel have a room for Saturday night? Eu vou deixar o do you have, que é a pergunta mais comum. Mas quem fez com does the hotel também acertou. Então vamos lá. Do you have a double room for Saturday night? Vamos então para o exercício 3. Com boa vontade, o que vocês veem aqui? Vocês veem um carro e vocês veem uma vaguinha livre, né? Vocês têm o lugar de guardar o carro, é o car park. O car park é um conjunto de parking spaces, né? Eu posso perguntar, seguindo a mesma lógica do exercício 2, do you, lembrando que esse you é sempre uma segunda pessoa do plural, vocês, o hotel. Do you have a parking space?
E eu já não vou mais nem grafar aqui, mas eu também posso perguntar: Does the hotel have a parking space? O que vocês percebem? O verbo have, ele permanece have. O que vai mudar é se eu quiser falar the hotel, eu vou ter que usar does. Do you have? Ou does the hotel have a parking space? Dá na mesma. Does the hotel have a parking space? Do you have a parking space? Na prática, eu estou comunicando a mesma coisa. Se eu perguntar, você trabalha num hotel, vocês têm estacionamento? Ou o hotel tem estacionamento? Eu mudei semanticamente a frase? Não. Eu apenas escolhi uma outra forma gramatical de dizer a mesma coisa. Tá? Eu vou deixar o do you have a parking space e agora nós vamos adotar um pouco o does the hotel have, que é a mesma coisa que do you have, tá? Quando eu falo do you have, não estou perguntando se é você, João, Pedro, Maria, Joaquina, que tem, por exemplo, banheiro em casa, mas é o hotel. O contexto da comunicação deixa claro que é o hotel. Vamos adotar no 4 o does the hotel. Qual é o item de vocabulário aqui? Se vocês olharem com atenção, vão ver um banheiro que tem banheira. E como que eu chamo banheira? Bath. Tube. Bath tube ou simplesmente bath, tá? O abreviado. E como que é a construção? Does the hotel have a bath? Does the hotel have a bath? Perdoem aqui o lapso, todos têm ponto de interrogação. São perguntas. Does the hotel have a bath? Ah, professor, posso fazer de outro jeito? Pode. Em vez de does the hotel, seguir como a gente vinha fazendo antes. Do you have a bath? Professor, por que você optou por does the hotel? Só para variar. Só para variar, tá? Poderia ser do you have a bath? Obviamente que está implícito aí do you have a bath in the hotel, né? O item 5, que tipo de quarto é esse? Se você olhar lá o seu vocabulário, no seu livro de texto, vai ver que o quarto, dessa maneira aqui, ele quer for tonight, ou seja, para hoje à noite, e esse quarto se chama twin room. Por que twin? É só lembrar de Twin Towers, Torres Gêmeas. Não é conjugado, desculpa. É um quarto com 2 camas de solteiro. Então fica como? Does the hotel have a twin room? A twin room. E aí eu vou colocar esse for tonight para especificar o período de locação. For tonight. Poderia ser do you have a twin room for tonight? Poderia. No 6, a mesma coisa. Vamos voltar para o do you have. É escolha, gente. É escolha. O exercício é muito ruim, porque, assim, muito ruim no sentido de que ele não é fechado. Ele manda você usar do ou does, usando a informação das figuras, mas você pode resolver o exercício inteirinho só usando do. Ou resolver o exercício inteirinho só usando does. Como ele manda usar do e does, né? Do / does, eu estou fazendo a variação, mas eu estou fazendo o que eu quero. Se eu quisesse fazer tudo com do, you have, eu faria. Se eu quisesse fazer tudo com does the hotel have, eu faria. Estou variando para mostrar para vocês as duas formas, tá? Como que chama isso aqui? Isso aqui se chama swimming pool. Ou simplesmente pool. Tá? E aí, vamos lá, vamos com do you have de novo. Do you have a pool? Ou do you have a swimming pool? Ou ainda, a possibilidade não grafada aqui, does the hotel have a swimming pool? E finalmente aqui,
é difícil interpretar essa figura, mas o foco está no que é principal na imagem. Esse lugar, essa área verde, chamada de garden. Então, does the hotel have a garden? Poderia ser, do you have a garden in the hotel? Poderia, né? Qual que é a sacada aqui? Do you have a parking space? Do you have a double room? Does the hotel have a bath? Por que é does the hotel? Porque the hotel pode ser substituído por it. Does it have a bath? Does the hotel have a bath? Does the hotel pode ser substituído por it. He, she, it leva does. Does it have a twin room for tonight? Does the hotel have a twin room for tonight? Ah, eu pulei o 7. Tá. Se você ler com cuidado aqui, você vai ver a palavra exchange. E aí você aprendeu que isso aqui é muito mais francês do que inglês. Exchange, o lugar onde você troca dinheiro, é chamado de exchange. Tá lá a palavrinha, exchange. Bureau. Exchange Bureau é o lugar onde você faz o câmbio, né? Eu posso perguntar, do you have Exchange Bureau? Bom, eu preciso especificar, né? Aliás, eu preciso especificar ou não, eu preciso de um artigo. Do you have an Exchange Bureau? Desculpem, como o corretor está em português, ele cisma que an é na. Não, não é na, é an mesmo, né? Do you have an Exchange Bureau? Por que você teve que pôr esse an aqui, professor? Porque eu não posso dizer do you have Exchange Bureau. Do mesmo modo que eu perguntei do you have a swimming pool, do you have a twin room, eu tive que dizer do you have, separar aqui, an Exchange Bureau. Professor, por que é an? Por coisas que a gente já conversou em sala de aula, que a precede som de consoante, é o artigo indefinido, a, que precede o som de consoante, e o seu irmão gêmeo, o an, é o artigo indefinido, uma, que precede som de vogal. Do you have an Exchange Bureau? É a mesma coisa que does, em vez de you, the hotel, have an Exchange Bureau? Por quê? Porque the hotel é a mesma coisa que it. Pessoal, eu deixei assim variado. Se todo mundo fez com do you have, acertou? Acertou. Se todo mundo fez com does the hotel have, acertou? Acertou. Se você variou em cantos diferentes dos que eu variei, acertou? Também, tá? Vamos para o próximo. Aqui nós temos complete the information with, at, on, in and from to. São as preposições que nós estudamos na última aula. As preposições para dias, para intervalo de tempo, né? Lembra que eu falei intervalo, né, de tempo, para dias específicos, datas comemorativas e por aí vai, tá? Então aqui eu já começo o primeiro item com uma dica. Breakfast is served from 7:30, uma preposição, 10 o'clock in the restaurant. Ora, se é from, aqui a dica já está dada. É from, reticências, to. A próxima preposição é to, porque ela indica um intervalo de tempo que se inicia em um determinado momento, um determinado dia, uma determinada hora, um determinado mês, um determinado ano, e termina em outro determinado momento. Esse primeiro momento de início é dado pelo from, e o momento de término é dado pelo to. No segundo item, the restaurant is open. Lunchtime. The restaurant is open. Toda vez que eu falar de time, seja a hora, ou seja a hora do almoço, ou seja a hora do chá, ou seja a hora do banho, hora do que for, é at. At lunchtime.
E aí, o intervalo de tempo. Quando que é o lunchtime deles? O que é que eles consideram lunchtime? Começando a meio-dia e terminando às 3 da tarde. Então, é from midday, ou 12 noon, como vocês queiram chamar. Tá? Tem duas maneiras de falar meio-dia. Midday ou 12 noon. E se é from, a segunda parte é to 3 o'clock. Lembrando, o'clock só para hora redonda. 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock. Tá? Se for hora e meia, hora e 10, já não dá mais para usar o'clock. Tá? The evening, the restaurant is open. The evening é um pedaço do dia, que começa mais ou menos ali às 6 da tarde, né? Na verdade, para eles não é da tarde, é da noite, 6 da noite, e vai até o fim da noite, até a manhã seguinte. Então, se é intervalo, intervalo começa com in the evening. In the evening, the restaurant is open. Horário exato, at 6. Ah, professor, você falou que o horário exato é com at, mas aqui no the restaurant is open at lunchtime. From midday to 3 o'clock. Aqui eu tenho midday e 3 o'clock, são horas exatas. Mas você está usando outras preposições, professor? Sim, estou usando por quê? Porque indica hora de início e hora de fim do período. Não é o caso aqui. Ele não diz quando o restaurante fecha no café da manhã. Ele só diz in the evening, no café da manhã não, perdão, no jantar. In the evening, the restaurant is open at 6. E ponto final. Às 6 ele está aberto. At 6. Last orders are at 10. Por que at 10? Porque ele fechou ponto e ele disse que os últimos pedidos são feitos às 10. Professor, mas não é a mesma coisa de dizer que esse restaurante está aberto das 6 da noite às 10 da noite? The restaurant is open from 6 to 10. Mas do jeito que está grafado aqui, que está escrito aqui, com a pontuação que está feita aqui, com o fechamento de ideias independentes que está dado aqui, é at e at. Tá? Quando eu uso from to, é dentro da mesma oração, dentro do mesmo período. Tá? Novamente, summer, the terrace restaurant is open. Summer é o verão. O verão não é um intervalo do ano. Então, in summer, the terrace restaurant is open. The evenings. The evenings não é um intervalo do dia. Então, é in the evenings. O próximo. The shops in the hotel lobby are open weekends, but the exchange bureau is closed. Aí você vai falar, weekends é um intervalo de tempo, professor, na semana, é o fim de semana. Mas weekends é considerado quase que uma entidade, um nome próprio. E para fins de semana eu digo on weekends. But the exchange bureau is closed Saturday. Dias da semana, on Saturday. O weekends é como se fosse considerado um dia só de 48 horas, compreendeu? Fim de semana é como se eles considerassem um dia só com 48 horas. Weekend é como se fosse uma parte da semana. Você trata do mesmo jeito que on Sunday, on Monday, on Tuesday, on Thursday, on Friday, on weekends, on Saturday, on Sunday. Tá. July and August são meses. Meses começam no dia 1º, terminam no dia 30 ou 31. São intervalos de dias, de tempo. In July and August, the swimming pool is open. E aqui eu tenho um intervalo em que a piscina é aberta, né? The swimming pool is open from... O 14 aqui é só o item, tá? Não tem nada a ver, não faz parte da frase. É o item 14. From 8 o'clock to 20. A explicação disso aqui é a mesma desse segundo
desse primeiro item aqui. From 7:30 to 10. Aberto das 7h30 às 10. A piscina é das 8 às 20 horas. From 8 o'clock to 20. E, por último, we regret. Regret é quando você sente muito por alguma coisa. I regret I don't have a room for you. Eu lamento não ter um quarto para te servir. É mais ou menos isso, tá? We regret there is no laundry service. Laundry service, serviço de lavanderia, né? We regret there is no laundry service Sundays. Saturday on. Weekends on. Lembra que eu falei que o weekend é como se fosse um dia da semana com 48 horas. Dias da semana, sempre on. Sundays são dias da semana, portanto, on Sundays. Com isso, a gente resolveu o exercício 4. Vamos pular para o exercício 5. No exercício 5, pede-se que rewrite, o prefixo re significa a mesma coisa que em português, né? Reescrever. Rewrite the email using the full form of the abbreviations. Isso aqui vocês vão naquela tabela de abreviações que vocês têm no livro-texto e vão ver exatamente o que significa cada abreviação e vão escrever na forma estendida. Um exercício totalmente antinatural, porque e-mail geralmente você usa com abreviações e não sem. Na verdade, o exercício quer saber se você decorou, memorizou as abreviações. Então, vamos lá. Dear Mrs. Fong. RE, que significa regarding, ou seja, a respeito de, regarding your request for 6 double rooms in August. For 6 double rooms in August. Ponto final. PLS. PLS a gente aprendeu que é please. Please. CFM. CFM. Confirm. Please confirm in writing with dates. ASAP. ASAP é a abreviação para as soon as possible. Ou seja, uma tradução porca literal, tão cedo quanto possível. Ou seja, assim que possível. Tá? Vou ter que diminuir a fonte aqui. E aí, RGDS, né? Que significa regards. Regards é uma forma educada de terminar um e-mail. Seriam recomendações, né? Ou atenciosamente, o equivalente ao nosso atenciosamente. Regards, Roberto Gil, Reservations Manager. Ok? Basicamente, é você estender aquilo que está abreviado no exercício. Tá? E, finalmente, por último, nós temos o quadro familiar aqui. Ele fala, find 7 more family members in the puzzle. You can read some from left to right, da esquerda para a direita, some from top to bottom, né, nessa direção, de cima para baixo, and some diagonally, ou seja, alguns na diagonal. Por exemplo, o caso de sister. Tá? Isso aqui é exercício de aposentado no banco de praça, no fim de tarde, fazendo palavra cruzada. Eu vou dar para vocês aqui a resposta, vocês resolvam e depois confiram por aqui. Então, além de sister, que já está dado, nós temos husband, que é o esposo, né? Nós temos son, o filho, brother, o outro filho, que em relação ao son, eles são brothers, mother, né? Daughter e wife, que está em relação direta com husband.
Father em relação direta com mother. Brother e daughter, ok? Tá aqui as respostas. Vocês primeiro, né, eu deveria ter falado pausem o vídeo e resolvam, mas com certeza já resolveram. Isso aqui é só para verificação de vocês, tá bom? É isso. Eu tentei ser o mais sucinto possível. Como vocês têm sempre a possibilidade de pausar o vídeo, repetir o vídeo, eu não vejo necessidade de ficar demorando muito para resolver. Vocês, qualquer dúvida, me perguntem por mensagens via sistema, tá? E nós voltaremos a nos encontrar em sala de aula. Vocês podem também sempre me abordar, tá bom? Obrigado.